Graça e paz, meus amados irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o agir de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que, agindo Deus, quem impedirá? Nós vamos trabalhar com esse tema nessa noite. E é um tema que tem falado ao meu coração, porque Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. E grandes coisas tem feito o Senhor no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ele não só fez, Ele fará. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E às vezes, nós como pregadores, com essa mensagem, nós nos sentimos constrangidos, com um nó na garganta, de tão poderosa que é pregar um texto com a limitação que nós somos humanos, com a insignificância, com a nossa pequenez, quão falhos, quão limitados, quão pequenos nós somos. Mas quando eu vejo a imensidão de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, nós sabemos que Ele nos capacita dia a dia. E a palavra de Deus vai dizer, agindo Deus, quem impedirá? Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da glória. E Ele tem seus atributos. Deus, Ele tem atributos que Ele divide com o ser humano e alguns atributos que Ele não divide com ninguém. Ele não divide com os anjos, Ele não divide com a raça humana. Na teologia, a Bíblia, nós chamamos de os atributos incomunicáveis de Deus, que são alguns conhecidos: eternidade, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença. Ele é transcendente, Ele transcende a história e transcende o tempo. Ele é o dono do tempo e dono da história. Por isso Ele está com as nossas histórias na palma das suas mãos. Então, agindo Deus, quem impedirá nas nossas vidas? Resposta: ninguém. Mas alguns atributos que nós chamamos de atributos comunicáveis, Ele divide, para que nós possamos refletir a sua imagem e semelhança. O amor, nós devemos amar como Ele amou: bondade, misericórdia, perdão, justiça, misericórdia, paciência, sabedoria. Os atributos comunicáveis de Deus são o reflexo do caráter de Deus, aplicado na vida do seu povo, dos seus filhos, para que esse caráter de Deus seja vivenciado nas nossas vidas. Eu falei tudo isso para mostrar o tamanho do nosso Deus, esses atributos que Ele não divide com ninguém e os atributos que Ele divide com os seus filhos. Mas nós vamos trabalhar hoje com o tema, agindo Deus, quem impedirá? Abramos nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias em Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, nós vamos ler do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Vamos ler do 1 ao 13. Vamos ler a perícope completa, a parte completa. Isaías 43, do 1 ao 13. Como de costume e prática da igreja, eu gostaria de ler os versos ímpares, e que a amada igreja lesse os pares. Aquele que não tem Bíblia, aqueles amados visitantes que não tem Bíblia, vai estar exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz assim, com o tema, agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus nos diz, mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dei o Egito em resgate,
por você e a Etiópia e Sebá, para que vocês fossem meu. Verso 5: não temas ou não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostra-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas, para que justifiquem e para que ouçam e se diga: é verdade. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O verso 13 vai estar exposto aqui. Vamos ler todos juntos. Esse é o tema da noite. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Oremos, curva sua cabeça, baixe sua fronte. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo teu amor, pela tua infinita e maravilhosa graça que nos alcançou. Obrigado, Senhor, pela essa palavra maravilhosa. Que o Senhor possa nos iluminar, para que nós possamos compreender a tua palavra, palavra revelada, palavra inspirada, palavra vindo do céu. O que nós precisamos agora, ó Deus, é de iluminação da tua parte. Que nós possamos, ó Deus, nesse momento, estar com os nossos ouvidos sensíveis e com os nossos corações quebrantados e contritos, para ouvir, ó Deus, a tua palavra, palavra do céu, palavra de salvação. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Aqui mostra mais uma vez a grandeza de Deus, a sua infinita majestade, o seu infinito poder, e traz para a igreja também, para o seu povo, conforto. Ele é a fonte de todo o conforto, ele é a fonte de toda a renovação espiritual na vida da igreja. É interessante que esse livro de Isaías é um livro maravilhoso. Ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem quantos livros? 66. Não é coincidência. É Deus trabalhando. E o tema dele é justamente o tema da Bíblia. Quando a gente divide do capítulo 1 ao 31, a queda do homem, ele vai falar do julgamento do povo de Deus. Mas Deus, ele é maravilhoso. Quando ele vem do capítulo 40 ao 55, ele vai falar da redenção do povo de Deus. E quando ele encerra do 56 ao 66, ele vai falar da consumação, a restauração do povo de Deus. Então está dividido em 3 partes esse livro completo: queda, redenção, onde ele traz de volta o seu povo, e a consumação final, onde ele voltará, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar o seu povo. Essa é uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Essa é uma mensagem de redenção. E Deus aqui, ele reafirma o seu papel de Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Não só o Criador, mas ele é o nosso Redentor. Essa passagem, ela mostra e enfatiza a fidelidade de Deus.
Deus está presente em todas as situações das nossas vidas. E esse sermão foi preparado com o objetivo de mostrar e que a igreja hoje possa compreender o amor de Deus, o cuidado de Deus, que nós pertencemos a Deus e que Deus é atemporal, Ele é fora do tempo. Deus não está no nosso tempo, não. Deus não é sujeito ao tempo, Ele é atemporal. A vontade de Deus, Ele já foi feita antes da fundação do mundo. Nas nossas vidas, Ele está fora do tempo. É aquele que não perde nenhum prazo. Às vezes nós, com o nosso olhar humano e irracional, nós pensamos que Deus perdeu o tempo dele chegar para resolver as situações das nossas vidas. Mas Ele é aquele que não perde nenhum prazo, Ele chega no tempo certo. E Ele quer que nós venhamos permanecer. O objetivo desse texto aqui é trazer conforto para o povo de Deus, em momentos de dificuldades, trazer esperança para o povo de Deus. Esse texto aqui de Isaías 43, do 1 ao 13. Por isso que é importante conhecer o contexto. Esse povo aqui estava exilado. Esse povo aqui era cativo. Esse povo aqui era escravo nessa época. Esse povo tinha sido levado por Nabucodonosor. Estava sendo escravizado. E Deus traz essa palavra de conforto, consolo e encorajamento, dizendo: ó, eu criei vocês. É eu que vou remir vocês. É eu que vou resgatar vocês. É eu que vou proteger vocês. Por isso ele começa logo no capítulo 1 dizendo: não temas. Não tenha medo. No meio do capítulo 1 aí, está com sua Bíblia aberta, né? Capítulo 1, versículo 1. Coloque aqui no Data Show também, meninos. Capítulo 1, verso 1. Ele diz na metade do verso: não temas, não tenha medo. Não temas, não tenha medo. Isaías 43, versículo 1. Não temas, não tenha medo. É isso que ele está dizendo, porque eu remi vocês. Isaías 43, 1. Não temas, não tenha medo, porque eu remi vocês. Ele começa com essa poderosa mensagem aqui. Olha o que é que ele diz no capítulo 1, versículo 1 completo. Mas agora assim diz o Senhor: eu criei, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. São essas as promessas de Deus. Deus lembra que Ele foi quem nos criou e quem nos formou. Ele diz aqui: eu criei vocês, eu formei vocês, por isso não temas. Essa é uma declaração da fidelidade e do amor de Deus pela sua igreja, pelo seu povo, começando por Israel e vindo agora para a igreja do Senhor. Quando Ele diz: não temas, tu és meu, tu és meu, tu és meu, é eu que te sustento. Você está nas palmas das minhas mãos, eu sustento você. Mostra o compromisso de Deus com o seu povo, o povo da promessa, o povo da aliança. Quando ele diz: mas agora assim diz o Senhor, que os criou, ó Jacó. Aquela aliança que foi feita lá com Abraão, Isaque e Jacó, que apontava para o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é filho de Abraão, Isaque e Jacó, chegando em Davi. José, filho de Deus. Essa promessa é para a igreja. A promessa em dizer: tu és meu, eu não vou desamparar vocês. Não temas, tu és meu. É um lembrete. É para lembrar que Deus, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso nome. Então, você não está sozinho. Nessa noite, saiba que você não está sozinho. Se você voltar um pouquinho aí em sua Bíblia, em Isaías 41, 10, olha o que é que ele diz, a promessa, mais uma vez dizendo: não temas, não tenha medo. Isaías 41, 10, volta só um pouquinho, olha o que é que ele diz, está bem aqui no Data Show. Ele diz: ó, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Todas as garantias Ele nos dá. Por isso Ele diz para nós nessa noite: não temas.
E se você pegar o versículo 1 aqui, ele vai dizer: não temas, eu criei vocês, não temas, eu formei vocês, não temas, eu remi vocês, não temas, eu chamei vocês. Não temas. Qual medo que nós estamos? Deus é conosco, Deus trabalha em nosso favor. A presença de Deus nas dificuldades. Deus, ele aumenta a promessa para o povo de Deus no verso 2. Ele vai mais adiante ainda. A promessa é mais direta ainda. O que é que ele diz no verso 2, 43, verso 2. Capítulo 43, verso 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Que coisa belíssima. As águas, nós não afundaremos, nós não vamos submergir. Aqui significa o que? As adversidades da vida, os desafios da vida que vai chegar. O Deus do impossível está conosco, anda conosco, trabalha em nosso favor. Agindo Deus, quem impedirá nas nossas vidas? A água dizendo: ó, vocês não vão afundar, vocês não vão mergulhar, vocês não ficarão lá. Essa é uma garantia que ele dá. E o fogo, que simboliza as provações e os testes da vida que virão, para que a igreja possa manter a sua fé alicerçada nele. Aqui é uma promessa de garantia e de proteção divina. Ele diz: quando você passar pelas águas, não afundarão, não se afogarão, porque eu estarei com vocês, não temas. É isso que ele está dizendo. Todas as dificuldades, todos os momentos de crises, de perturbação, eu estarei com você. Deus quer ajudar você. O problema é que às vezes nós não confiamos no Senhor. Nós estamos buscando outras coisas para em que colocar a nossa confiança. Deus, ele quer nos ajudar para que nós possamos passar pela água, pelo deserto, pelo fogo, ele pegado na nossa mão, conduzindo a sua igreja, nos ajudando em cada obstáculo das nossas vidas, no dilúvio, na tempestade da vida, nos tsunamis que vão aparecer nas nossas vidas, no campo de batalha ou mesmo no meio do fogo. Ele vai dizer para nós: eu estarei com você. No verso 2 ele diz isso, metade do verso 2: eu estarei com você. Eu estarei com você. Essa é a promessa para você nessa noite, que Deus está com você, que Deus é por você. Por você. E o valor do povo de Deus. Tem pessoas que pensam que o povo de Deus está jogado, mas o povo de Deus, ele tem valor para Deus sim. Olha o que é que ele diz no verso 3. Verso 3: porque eu sou o Deus, eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Verso 4, olha o que é que ele diz: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Nós temos valor para Deus sim. Só que antes ele reafirma por que o valor. Porque ele é o nosso Salvador. O valor é porque ele foi quem nos salvou. No verso 3, porque eu sou o Senhor Deus. Por que nós temos valor para Deus? Porque ele é o Senhor que salva. Porque ele é o Santo de Israel, que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Por isso que nós temos valor para ele, porque foi ele que nos salvou, que nos resgatou. Esse é o valor, esse é o amor sacrificial de Deus por você. Porque Deus, ele nos ama. Ele diz no verso 4, olha o que é que ele diz no verso 4: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. Ele vai dizer por quê? Porque eu o amo. É por causa dele. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Não é pelo merecimento, porque se fosse pelo mérito, nem aqui nós estávamos hoje. Mas ele nos ama porque ele amou. Eu amo vocês. É isso que ele está dizendo aqui. É porque eu amo. Eu amo. Ele é amor na sua essência. O amor é o fundamento. Mas por que tudo isso aqui? Ele vai dizer no verso 3: porque eu sou o Senhor, porque eu sou seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. Por isso que ele nos ama, por isso que nós temos valor para ele.
porque Ele é santo, justo, redentor e amor. E Ele nos separou para Ele, por isso Ele nos ama, por isso nós somos valorizados por Ele sim. Ele nos ama de uma maneira profunda e está disposto a resgatar seu povo. Tem muitas pessoas ainda perdidas que têm que ser resgatadas. Por isso o papel da igreja, pregar João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, através da igreja, para que as pessoas possam ver Cristo e confiar nesse amor salvador redentor, sendo Ele justo, bom e misericordioso. Deus está disposto a pagar um preço imensurável aqui por Israel. Ele entregou todos os reinos a Israel e Ele entregou o seu Filho por amor a nós. Por isso nós estamos hoje aqui. E Ele volta a dizer para você nessa noite, a palavra de ordem é: não temas. Olha o que diz no verso 5, novamente: não temas, ou não tenha medo, porque eu estarei com você, eu caminho com você, eu estarei com você. Olha o que ele diz, o restante do versículo 5, ele diz: trarei a sua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Verso 6, darei o norte, entregarei o sul, e ao sul não impeça de sair, tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra. O que é que ele está dizendo? Do oriente ao ocidente, do sul ao norte, eu vou juntar meu povo para mim, o meu povo que me chama pelo meu nome. Deus promete reunir o seu povo de todos os cantos da terra. Essa é a mensagem de esperança para a igreja, essa é a mensagem de restauração para você. Ele quer juntar você, a sua igreja, para que Ele possa voltar quando tudo estiver pronto para buscá-la. Este é um lembrete da fidelidade de Deus, das promessas de Deus. Ele nunca esquece do seu povo, meus amados irmãos, não esquece. Ele trabalha em favor do seu povo. Para quê, pastor? Para trazer para perto dele, para cuidar das suas ovelhas. O que isso significa para nós hoje? Que independentemente de quão longe nós possamos estar, Deus está trabalhando em nosso favor. Nós possamos nessa noite sentir a presença de Deus. Deus está sempre disposto a receber o seu povo. Lembra do filho pródigo? A alegria do filho, do pai, quando o filho pródigo volta a casa, é a mesma coisa. Deus está de braços abertos para receber o seu povo. E Ele chama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz no verso 7. Todos, preste bem atenção. Todos os que são chamados. Muitos chamados, poucos escolhidos. Ninguém poderá dizer que não teve a oportunidade de ser chamado por Deus. Ele está chamando o seu povo, ainda há esperança. Todos os que são chamados e atendem esse chamado, renunciando à sua vida antiga. Você só vai entender quando você atender esse chamado. Todos os que são chamados, ele vai dizer todos os que são chamados pelo meu nome. Aí ele vai dizer: e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. São esses. Ele está chamando você nessa noite, para que você possa sentir a presença dEle, para que você possa sentir o poder dEle, para que você possa sentir o cuidado dEle. É um chamado, e você tem que atender esse chamado. O chamado é: venham todos os que são chamados, os que eu criei, os que eu formei, os que eu resgatei. Deus está nos chamando para mostrar que Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele vai dizer: tragam todos, os cegos, os mudos. Olha o que Ele diz no verso 8: traga o povo que é cego, ainda que não tenha olhos, e o que é surdo, ainda que não tenha ouvidos. Ele está dizendo: traga todos. A convocação é para todos. O cego, o aleijado, o surdo, o mudo,
Ele está chamando todos. Teve um banquete no Novo Testamento. Jesus fala, convidou várias pessoas, e as pessoas colocaram várias desculpas, e Deus depois disse: saia. Mandou todos sair, juntar, ir pelas avenidas e juntar os coxos, os aleijados, os doentes, os enfermos, os leprosos. Ele chama a todos, mesmo aqueles que não estão vendo. Você pode ver hoje através da fé. Você pode sentir através da fé o amor de Deus por você. Por isso que a igreja tem que testemunhar os feitos de Deus. Olha o que é que ele diz, agora é o papel da igreja. Todas as nações, verso 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, que dentre eles pode anunciar isto, e mostra-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que justifique, e para que ouça e se diga, é verdade. Nós temos o papel aqui de testemunhar sobre o que está nas Escrituras Sagradas, para que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas, para que pessoas possam ver o amor de Deus, todos, para que possam mostrar as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas. A testemunha fiel hoje é a igreja de Cristo, testemunhando sobre o Evangelho, sobre o que Deus fez por nós. Se eu não for, quem irá? Como é que nós podemos não ir, deixar de testemunhar, se é um mandamento? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós temos que ir, fazer discípulos, pregar esse evangelho, para que pessoas possam ser salvas também. Ele vai dizer no verso 10, olha o que é que ele diz no verso 10, ele diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. O papel é da igreja pregar o evangelho, nós somos as suas testemunhas. Nós temos que ter o testemunho fiel de Cristo, o que Cristo fez por nós. Não é o meu testemunho, mas o que Cristo fez por mim, de onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou, para que as outras pessoas vejam o seu amor. Ele diz isso, e ele continua no verso 11, dizendo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há, fora de Deus não há salvação. Primeiro ele nos chama para refletirmos a glória de Deus, quando ele diz: vocês serão minha testemunha, diz o Senhor. Nós somos chamados para testemunhar, para que outras pessoas possam ter fé e confiança em Deus. O nosso testemunho tem que ser um testemunho vivo, para que possa chegar nisso aqui do verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui está apontando para os 7 eu sou que Jesus diz no Evangelho de João. Jesus é o grande eu sou, Jesus é o grande Salvador, que veio nos salvar, que veio nos libertar. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta que dá acesso a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que vocês morram, vocês viverão. Jesus é o grande eu sou. Por isso que, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus nas nossas vidas, meus irmãos? A resposta é ninguém. Aqui Deus reafirma a sua soberania e poder, quando ele diz no verso 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não há salvação em outros deuses, em outros mediadores, em outros santos, não. A salvação vem do Senhor dos exércitos, de Yahvé, o Deus que luta por nós. Somente através dele, por meio dele, somente assim nós teremos a salvação. Agindo Deus, quem impedirá? Verso 13, olha o que é que ele diz, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é atemporal, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Essa é a declaração de Deus, que Ele é autoexistente, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é Senhor da criação, e que nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus.
Os planos de Deus, o que Ele tem para você na sua vida, ninguém pode frustrar. O que você não pode é se afastar do caminho de Deus. Na primeira crise que tem, a primeira vez que pisam no seu dedão do pé, você já quer se afastar do Senhor? Não. Os crentes têm que continuar sendo firmes, perseverantes, confiantes, sabendo que Deus é imutável, Ele não muda, as suas promessas, todas elas se cumprirão nas nossas vidas. É no meu tempo, pastor? Não, é no tempo de Deus, no kairós de Deus. Ele é imutável em seu poder supremo. Ele é Deus que labuta por mim e por você. O agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Ele nas nossas vidas, ninguém impedirá que os seus planos sejam concretizados nas nossas vidas. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Como é que nós podemos aplicar tudo isso aqui que nós vimos? Esse amor, quando Ele diz: não temas, foi eu que te remi. Não temas, foi eu que te formei. Não temas, foi eu que te criei. Não temas, foi eu que te chamei. Nós temos que lembrar que Deus esteve com Israel em momentos de adversidades, mas Ele continua com a sua igreja. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, confiar que Ele nunca abandona os seus filhos, Ele nunca deixa os seus filhos abandonados. Não. Nós vemos 3 atos aqui: Ele redime, Ele guia e Ele guarda. Ele redime o seu povo, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Ele guarda o seu povo. Ele é um Deus constante. Ele é um Deus que continua cuidando da sua igreja. Ele continua cuidando da sua igreja. E Ele guia a sua igreja para que nós possamos testemunhar, para que outras pessoas possam ver Cristo em nós, para que nós possamos refletir a beleza da santidade de Cristo, para que outras pessoas sejam resgatadas também. Nós temos que continuar dando esse testemunho do que Cristo fez por nós. O nosso resgate, Ele nos tirou do império das trevas. Nós vivíamos uma vida que não era a nossa. Antes dele, antes de Cristo, depois de Cristo, é uma mudança radical que Ele fez nas nossas vidas. Essa passagem também traz encorajamento, consolo e conforto para aqueles que são remidos, para aqueles que são amados por Deus. Ele ama a todos, ama, mas o amor salvador de Deus só é para aqueles que vão crer em Cristo. Você só pode experimentar esse amor aqui quando Ele diz no verso 2: quando você passar pelas águas estarei com você, quando você passar pelos rios vocês não submergerão, quando você não afundarão, quando você passar pelo fogo não queimarão. Se verdadeiramente você tiver um encontro com Cristo, se não tiver, você nunca vai entender esse amor aqui. Esse amor aqui você só entende no dia que você tiver Cristo em sua vida. Você vai entender o papel de Deus nos criando, nos resgatando, nos chamando, as suas promessas, que nenhuma delas serão frustradas. Não importa o tamanho do desafio, meu irmão, Ele está conosco. Ele é um Deus que trabalha em nosso favor, protegendo-nos, guiando-nos, sustentando-nos. É isso que Ele faz em nossas vidas. Por isso Ele diz: não temas, não tenha medo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. O problema é que às vezes nós não confiamos completamente e totalmente. Então eu queria dizer para você nessa noite que nos visita, meus amados irmãos: você não é um acidente, você não é um desconhecido para Deus. Deus te conhece antes da fundação do mundo, mas você precisa conhecer esse Deus pessoalmente. E para conhecer esse Deus pessoalmente, somente através do Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Vou repetir: quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. É isso que Jesus diz. Para você que está aqui pensando que você está solitário, Ele vai dizer novamente para vocês: não temas. Ele nunca vai abandonar você.
Ele conhece o que são seus, Ele conhece o seu povo. Ele conhece o seu povo no meio da multidão. No meio da multidão, Ele sabe quem são os seus. Ele sabe, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Mas que para você ter esse conhecimento completo desse amor de Deus por você, somente através de Cristo. É por meio dele e através dele. Quando ele diz eu sou, a primeira vez que Deus diz eu sou é lá em Êxodo 3, 14 e 15. Ele diz eu sou o que sou, já apontava para Jesus, que Jesus é o grande eu sou. Jesus disse várias vezes, não tenha medo. Toda vez que a Bíblia diz não temas, é para nos confortar, é para nos consolar, é para mostrar que mesmo diante das dificuldades, dos desafios, Ele é um Deus conosco. Ele é um Deus presente, não é um Deus ausente, não, diferente de nós. Ele é um Deus constante, não inconstante como os homens. Ele está presente nas nossas vidas, guiando e direcionando as nossas vidas. O problema é, nós estamos confiando em quem? No Deus Todo-Poderoso, que é santo, que salva e que redime, através da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Ou nós estamos colocando a nossa confiança em homens, em santos? Não. O santo de Israel é Ele. Ele disse aqui no verso 3, porque eu sou o Senhor seu Deus, o santo de Israel, santo dos santos, somente Ele. Os outros estão vivendo em santidade, em novidade de vida, sendo separados para Ele, mas Ele é o santo de Israel, Ele é o guarda de Israel. É nele que devemos confiar. Ele é nossa proteção. Ele é o verdadeiro santo que vai nos santificar para que nós possamos herdar o céu. Pastor, como é que eu posso ter tudo isso? Através da graça. Se a graça de Deus te alcançar nessa noite e o Espírito Santo de Deus te convencer do pecado, da justiça e do juízo, você será salvo, somente assim. Qual o significado quando ele diz eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação? É uma declaração que Deus é exclusivo, não há outro Deus, é a unicidade de Deus. Ele é único que pode nos salvar através da obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Eu sou, Jesus disse, não há outros deuses. Os outros deuses são imaginação da cabeça humana. São deuses que nós criamos conforme a nossa imaginação. Somente o Deus de Israel oferece redenção, proteção e salvação. Somente Ele, através da obra perfeita de Jesus. Essa é a verdade essencial do cristianismo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ninguém pode vir até mim se o Pai não trouxer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Meu amado irmão, valorize o preço da redenção. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, sim. Quem não passa, quem nunca passou. Mas o sangue de Cristo é poderoso para lavar e nos purificar de todo e qualquer mal. Mas nós temos que confiar e olhar para Ele, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando Deus diz no verso 3 aqui, porque eu sou o Senhor, eu sou, é justamente o que Cristo diz lá no Evangelho de João. Jesus vai dizer isso 7 vezes. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento espiritual para a tua vida. Somente eu. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Se você, mesmo que você estiver em trevas, eu vou te iluminar. Jesus vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Quando ele diz que a porta, não é que ele é uma porta de madeira, ele está dizendo, eu dou acesso ao Pai, somente eu. Se vocês passarem por mim, terão a vida eterna. Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu por você. Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida.
mesmo que morra, se vocês crê, viverão. Ele é a ressurreição e a vida. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês irão para o céu. Somente assim. Jesus está nos dando as mesmas garantias que Deus nos deu aqui. Ele é o resgate para o seu povo. Ele é a proteção para o seu povo. Eu os formei, não temas. Eu os remi, eu os chamei, não temas. Você é meu. É essa a garantia que Deus te dá nessa noite. Mas para isso, há sim algo a fazer: arrependimento e confissão. Nós temos que ter uma vida entregue a Ele por completa. Nós temos que entregar as nossas vidas por completo a Ele. O que é que está faltando, meu amado irmão? Para você se render por completo a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para que a tua confiança esteja depositada nele. Para que Ele mude a tua vida, mude a tua história. É passos. Nós temos que dar passos de fé. Jesus já fez a parte dele, entregando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. O meu papel agora é crer, confiar, confiar em Deus, somente em Deus, plenamente em Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que cuida das nossas vidas, que direciona os nossos passos, aquele que vai na frente, aquele que vai atrás, aquele que vai dos lados, nos protegendo. Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite, meu amado irmão. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu amado visitante, nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, nessa noite. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, ó Pai Santo, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pelo teu amor, ó Deus, porque tu diz, ó Pai, 365 vezes aqui na tua palavra: não temas, o Senhor está conosco, não tenha medo. Foi eu que formei vocês, foi eu que remi vocês, você é meu. Mesmo que vocês passem pelos vales, mesmo que vocês passem pelos tormentos da água, do fogo, vocês não afundarão, vocês não queimarão, porque eu estou contigo, porque eu sou o Senhor, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o Salvador de todo aquele que nele crê. E a tua palavra falou nessa noite que Deus, por ser amor, santo, misericordioso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ó Deus, mas nós sabemos que essas promessas é para todo aquele que crê no Filho de Deus. Essas promessas de não temas, eu sou contigo. Não temas, eu não te abandonarei. Não temas, eu te formei. Ele está trazendo o seu povo, juntando o seu povo de todos os lugares, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul. A sua igreja está sendo preparada, adornada. Ele pede para trazer todos, não faz acepção de pessoas, o cego, o surdo, de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os cantos da terra. É um chamado à confissão, é um chamado ao arrependimento. E que tu, ó Espírito Santo de Deus, possa fazer morada no coração daqueles que ainda não tomaram a decisão por ti, te reconhecendo como o único e suficiente Salvador. A igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem da palavra de Deus e quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, que
Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, talvez você esteja afastado da igreja e você precisa de se reconciliar com Deus. Talvez você nunca foi crente na sua vida. Talvez você tenha que tomar uma decisão de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não se envergonhe dele, não. Alguém nessa noite, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu a mensagem, que Jesus é o grande eu sou, alguém nessa noite que nos visita, convencido, com convicção, que essa palavra fez morada em seu coração. Alguém, se há, levante de suas mãos. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que está visitando a igreja nessa noite e quer se reconciliar com Deus. Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida também. Alguém nessa noite com convicção, eu tenho convicção que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém tem que ser com convicção. Eu tenho convicção, pastor, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Redentor. Ele me remiu, foi Ele que pagou o preço dos meus pecados. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém, se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e diz: Senhor, eu quero voltar aos teus átrios, aos átrios da tua casa. Eu quero te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Alguém, se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Na tua santa e bendita presença ainda, Deus, nós te louvamos nessa noite. Ó Deus, pelo teu cuidado. Tu é um Deus, ó Deus, que nos formou, que nos gerou, que nos redimiu. E nós sabemos, ó Deus, que tua palavra nos mostra que nenhum dos teus planos nas nossas vidas serão frustrados. Não, nenhum. Todos eles se concretizarão no teu tempo, conforme a tua vontade e o teu querer. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que nos visitam nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, ter plantado a semente, porque nós só pregamos o Evangelho, Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos ter um restante de semana, ó Deus, na tua presença, uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, ter momentos, ó Deus, de unidade no meio do teu povo. Ó Deus, que nós possamos sentir verdadeiramente que foi o Senhor, ó Deus, que nos resgatou, que pagou o preço do nosso resgate na cruz do Calvário. Ó Deus, abençoe, Pai, aqueles que nos visitam nessa noite. Sustente em suas mãos, direciona a sua vida. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Ó Deus, bênçãos espirituais na vida do teu povo. Que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua sabedoria, do teu discernimento nas nossas vidas. Que nós possamos viver com os frutos do Espírito Santo de Deus, que é amor, paz, alegria, longanimidade. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, e que nós possamos buscar o Senhor enquanto o Senhor pode ser encontrado. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, direcionar os passos, ó Deus, de cada mãe e pai, ó Deus, que está passando por alguma dificuldade com os seus filhos. Direciona a tua igreja, direciona cada mãe e pai, ó Deus, da tua casa, aqueles que nos visitam também. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.